para explicar direito a parte do código de cultura. Como assim código de cultura? Eu tinha apresentado no vídeo de antes ali, tem... Geralmente as empresas têm missão, visão, valor, essas coisas todas, certo? E se você chegar para qualquer um e pedir qual que é a missão, ninguém sabe responder, nem o dono, geralmente. E por isso que a gente colocou o mantra nosso mantra é bem simples. Os times são autogerenciáveis. Os times têm que se virar. Os times têm que conseguir organizar as coisas por si só. Qualquer coisa que seja fora disso, a gente está gastando tempo, certo? Então, ou a gente tem que gastar tempo para ensinar os times a fazer isso, ou a gente tem que gastar tempo para fazer o nosso processo chegar em mais times. Beleza. Visão. Resolver o problema de equipes que não são produtivas, porque o dono acha que não é produtiva, e de equipes que querem melhorar seu ambiente e o dono não deixa. Então, resolver esses problemas. E valores. Valor, o pessoal coloca um monte de frasezinha bonitinha, palavrinha legalzinha. Nossa, ética, honestidade, resultado, comprometimento e alegria. Ah, gosto, não funciona por porcaria nenhuma, ninguém segue lá. Em contraponto a essa parte de valores, tem o código de cultura. Serve basicamente para o mesmo processo, mas ele não é só frasezinhas bonitinhas vagas. Isso aqui a gente exige que se viva isso. Que o pessoal realmente ande isso. E o nosso processo de seleção costuma envolver isso aqui. E a maior parte das perguntas que eu fiz quando a gente conversou no primeiro dia foi nessa linha, embora você não soubesse. O que é o código de cultura? É como a gente espera que as pessoas se comportem, quais são os comportamentos que a gente espera de cada um, a forma de pensar de cada um, certo? São coisas que a gente vai fortalecer. Então, são 7 tópicos, isso aqui você vai ter também, e todos eles estão explicados mais detalhado. Primeiro é o pratique o que você reza. É aquela parte que eu falei ali para você na parte de antes. A gente não faz nada para os outros sem a gente ter vivido antes. Qualquer coisa que os outros precisem, a gente tem que ter passado, vivido, experimentado e falar, para nós resolvemos assim. Cara, isso aqui funciona assim, não funciona assado, isso aqui dá tempo, isso aqui não dá tempo, isso aqui dá trabalho, isso aqui não dá trabalho, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Para tudo. Tudo, 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 tudo. Nós precisamos ser exemplo daquilo que a gente está falando. Então, antes de o aplicativo para o cliente, tem que funcionar para a gente. Antes a gente falar para o pessoal resolver problema de comunicação, a gente tem que ter passado por problema de comunicação e resolvido isso. A gente precisa ter processo nosso. A hora que o pessoal pede, nossa, mas como será que funciona esse tipo de processo de comercial que eu nunca ouvi falar? Está aqui o nosso. Se quiser um exemplo, está aqui o nosso. O nosso funciona. Ponto. Nossa, como será que funciona para a gente pegar e fazer uma reunião todos os dias? A gente tem feito assim. O nosso outro cliente tem feito assado, que a gente ensinou assim também. Tá? E aí, essa é a parte. Nós sempre precisamos ser o exemplo daquilo que a gente está falando para eles. Ninguém pode chegar e falar, viu, mas isso aí não funciona. E a gente não tem uma resposta e pegar e falar, oi, eu estou aqui e esse é um exemplo de que isso funciona. Tá? Outro item, problema precisa, eles existem, vão existir sempre e eles só existem para ser resolvido. Que é aquela questão de, cara, vai ter um monte de coisa que vai dar bela. Vai ter um monte de coisa que vai sair fora do que a gente imaginava, fora do que a gente queria. Tá? E seguindo aquela frase de Buda lá, de que se o problema tem solução, não adianta se estressar, é só fazer solução. E se ele não tem solução, não adianta se estressar, porque ele não tem solução mesmo assim, você vai ficar se estressando à toa. Então só pega e resolve ou vive com aquilo. Mas problemas existem para ser resolvidos. Então, vamos resolver. Tá? Quer dizer que a gente tem que ser resolvendo todos os problemas do mundo? Não, porque a gente não é nem Madre Teresa e nem suicida. Tá? Mas quer dizer que ao acontecer alguma coisa, qualquer cenário, qualquer tipo de dificuldade, a gente precisa resolver aquilo. Principalmente as dificuldades do dia a dia. E resolver isso, pelo menos começar a resolver, porque a partir do momento que a gente começa a resolver, a gente se bota no caminho e na inércia de estar resolvendo. Se a gente fica lá parado, a tendência é que a gente continue parado, mas a partir do momento que a gente começou a caminhar, a tendência de menor esforço é que a gente continue caminhando. Então, tem um problema. Vamos resolver ele. Ah, mas é grande. Beleza, vamos começar hoje com uma parte pequena. Vamos começar resolvendo isso. Mas a gente faz isso, depois faz isso, depois a gente estuda, depois a gente aprende, depois a gente testa. Vamos indo aos poucos. O negócio é para ser resolvido. Certo? Problema 3. Parte 3. Iniciativa e aprendizado contínuo. Também vem das partes de problema, e a maior parte dos problemas que a gente vai ter não são de coisas onde a gente fez cavalice ou onde a gente fez maldade, mas onde a gente errou porque ou a gente não se atentou a algo ou a gente não sabia de algo. É o mais comum de por que as pessoas erram, por desatenção ou por não saber de algo.
certo? Pouquíssimas pessoas que erram de maldade mesmo. Então, nesse sentido, tudo que a gente está fazendo vai levar a um aprendizado. Só que a gente só aprende se a gente for e tentar fazer aquilo, tentar aprender. Então, todo o processo que a gente tem, ele tem características de pesquisa. Vamos pesquisar, vamos testar, vamos ver. Ah, mas isso aqui pode dar problema. Sim, beleza. Pode dar problema. Se der problema, a gente aprendeu. Se não der problema, pode dar esse problema. A gente pode se prevenir, então. Mas vamos aprender, vamos testar. Vamos lá, vamos fazer. Mas vai demorar um monte. Beleza, começa. Vamos ter uma iniciativa. Por quê? Porque senão as coisas ficam paradas muito tempo. E se elas ficarem paradas muito tempo, elas não se resolvem e podem causar problemas maiores ainda. É por isso que, por exemplo, o processo de controle, tanto que a gente faz internamente quanto que a gente ensina para os clientes, é um processo de uma semana. Porque se der errado, em uma semana a gente aprendeu. Se der errado, ele deu errado por uma semana e não por um mês. Para daí a gente descobrir que tinha que melhorar. Se der errado, você teve uma capacidade de revisar naquela semana e já corrigir na próxima. É um período curto. De semana para semana para aprendizado dentro de uma empresa é um período bem curto. Então, esse é um cenário onde a gente vive, onde a gente trabalha. Precisa ser algo realmente curto e simples de se fazer. Beleza? Bem simples a parte. Então, não tem problema quando algo não dar certo. A gente só precisa saber, a gente precisa dar um jeito de corrigir, a gente precisa aprender rápido com isso. Tem coisa que leva muito tempo. E a gente tem muito mais coisas do que tempo para fazer. Mas, então a gente não pode ficar enrolando, não pode ficar demorando para tomar decisão, ainda mais que a gente está numa área de inovação e tecnologia, as coisas são rápidas pra caramba nesse nosso meio. Então, se a gente não se espertar, alguém vai resolver esse problema pela gente antes da gente, e a gente quer ser a gente que resolve esse problema, tá? Mas as coisas precisam pelo menos começar. Por exemplo, se for pegar na área de mudança num processo comercial, vai ter um tempo para a gente aprender isso. Você vai ter um tempo, outro vai ter outro tempo, pode ser que o seu tempo seja menor ou maior, a gente vai dar o tempo para cada um aprender. Só que não pode ficar parado, tem que andar, tem um cenário. Isso vem muito em gestão de tempo. Das 24 horas que a gente tem no dia, ou das 4 ou 8 horas que você tem aqui dentro. 4 no seu caso. O que eu vou fazer que vai dar um máximo de proveito? O máximo de proveito que vai dar é isso. Opa, então eu vou fazer isso. Eu vou me dedicar para isso aqui e vou usar esse tempo para gerar esse máximo de proveito nesse cenário. Pronto, beleza. Mas é só a forma como você vai se organizar para isso. E para você garantir que você não vai deixar coisa que é importante lá para frente. Beleza, pelo menos você começou, pelo menos você organizou, usar a técnica de Pomodoro, que eu falei, beleza, vou usar um Pomodoro para isso, meia hora para isso, vou usar 3 horas para o outro, meia hora para o outro. Beleza. Você se organizou, você deu vazão e você realmente começou a usar o seu tempo. Beleza? Basicamente, seja legal com os amiguinhos, parece simples, parece que não deveria ser dito, mas, por exemplo, entre uma empresa de extrema seriedade, onde ninguém fala, ninguém faz nada, está todo mundo sempre sério, formal, vamos pegar lá um grande escritório de advocacia, por exemplo. Ou um cenário de uma empresa onde a gente quer mais interação, a gente quer que o pessoal converse, tipo, sei lá, Uber, que a galera, os motoristas são instruídos a realmente ir lá e conversar e ser legal com os outros. Ou um cenário onde, cara, tem muito problema, vamos lá, vamos a resolver, não quero saber, é assim que tem que ser, vai lá e faz. Tipo, sei lá, um auditor fiscal. Eu não quero saber o que é que você está falando, o que é que você sofreu, eu não quero saber da morte da vovozinha de sei lá quem, você se fudeu, cara, tá aqui, ó. Você tem que entregar isso aqui. Entre esses 3 modelos, existem outros, a gente espera o segundo. Todo mundo seja bem, a gente voa um com o outro, converse, entenda, porque quem está lá fora está passando por uma dor que a gente não sabe qual é. Quem está lá fora está passando por um dia a dia que a gente não sabe qual é, a gente tem que tentar ao máximo respeitar essa galera. E isso tudo num cenário assim, vamos proativamente lá, conversar, abrir com os outros e tentar se ajudar. Tentar ajudar os outros. Isso volta pra gente. Então isso é o que a gente espera das pessoas? A gente espera que o pessoal tenha essa posição, tenha essa visão. Tá? Métricas, e aqui vem um ponto de dor, porque é comum que as pessoas não estejam habituadas a trabalhar com métricas, trabalhar com indicador, trabalhar com ser medido. É normal isso. Porém, isso é normal brasileiro. Tem outros locais que o negócio funciona bem, de ter medição, de saber o que é resultado que entregou, que não entregou.
A gente precisa disso, a gente Tem que precisa mostrar ter. resultado, que fez, que não fez. Não é Essa exatamente, parte aí, não é então, necessariamente no cenário de mostrar, é no cenário de medir, é no cenário de realmente ter uma medição disso. Por exemplo, você vai lá e numa semana você fez 3 vendas. Beleza, galera, fiz 3 vendas, olha que massa, você mostrou o resultado, certo? Só que você não mediu que para essas 3 vendas você teve que falar com 170 pessoas. Você vai fazer 3 vendas. Numa semana você mandou e-mail para 170 pessoas e essas 170 pessoas, 10 quiseram falar com você e você fechou 3. Mas espera aí, de 170, só 10 quiseram falar? Qual foi esse método? Como que aconteceu isso? Por que, que a gente torrou 170 pessoas para fechar 3? Será que a gente não pode revisar isso? Será que não tem um jeito melhor? Será que a gente não pode organizar? Se a gente não mediu, a gente espera o resultado que a pessoa quis passar para a gente e a pessoa pode tendenciar esses resultados do jeito que ela quiser. De novo, sem maldade. A maior parte das pessoas não faz isso por maldade, isso de criar uma tendência dentro dos dados que está expondo. Mas vai expor aquilo que é naturalmente mais agradável para o cérebro dela. Naquele momento, galera, fiz 3 vendas, olha que legal, tô vendendo aqui pra caramba. Mas tipo, peraí, vamos aprender sobre isso. Então, isso é algo que a gente quer fazer, porque a gente está querendo resolver esse problema para quem quer que tenha. Isso quer dizer que não vai ter fronteira de país, que não vai ter fronteira de estado, a gente vai pegar, vai jogar no online e essa porra vai funcionar. E a gente precisa medir o porquê que dá certo, porquê que não dá certo, como isso, como aquilo, a gente precisa medir tudo. Principalmente no comercial, que é bastante impactante, mas isso vai para marketing, que é totalmente em cima de medição. Toda a parte administrativa é estupidamente em volta em medição de resultado, de entrega, de indicador. Então a gente precisa ter isso, tá? Se é para a gente ir para o mundo, a gente precisa ter isso, a gente precisa demonstrar, ter números para mostrar que alguém pedir. Ó, nossos números de tal, 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 toda a cadeia está aqui. Beleza. E principalmente para a gente saber onde está errado, o que a gente precisa melhorar. Principalmente por causa disso. Tá? Esse que é o cenário. E, assim, a gente está querendo resolver o problema de quem quer que tenha e um problema que é bem grave, que é bem impactante. Provavelmente você deve ter sofrido isso nos outros lugares. Tá? Esses problemas que eu apresentei aí. E... Já, né? Então, a grande questão é assim, a gente sabe que a bronca é grande. A gente tem noção que a gente está com um desafio bem grande na mão. Principalmente quando a gente fala, a gente vai fazer para o mundo, não vai fazer para cá. Como é que a gente resolve o problema de, sei lá, um dono de uma empresa árabe no Marrocos, de comércio tradicional, de coisas artesanais, que é da família há 400 anos aquele negócio? Como é que a gente resolve o problema de uma galera no Paquistão, onde essa pessoa é um dono paquistanês com um monte de funcionários indianos e aquele país vive em guerra um com o outro, e como é que ele vai confiar nas pessoas que ele não confia por causa do histórico de guerra? Como é que a gente vai fazer isso na Ucrânia, onde tem russo tentando invadir o país? Mesma coisa. Mesma coisa. A gente vai ter que aprender isso. A gente vai ter que fazer esse negócio acontecer. Tá? E já que é para fazer coisa grande, já que é para entrar em bronca grande, vamos fazer coisa grande. Nós se posicionar pela cara, a gente vai fazer alguma coisa foda. E se não for para fazer isso, a gente nem começa. A gente nem sai de casa. E aí essa é uma outra bronca, cara. A gente vai ter que ralar no sentido que, cara, nós vamos fazer mudança, nós vamos ter que peitar essa mudança, a gente vai ter que ser o exemplo dessa mudança e essa é a parte que mais dói. Não é tanto, vamos fazer um processo de internacionalização. Dolorido? Sim, dolorido pra caramba. Mas mudar para você ser o exemplo para qualquer pessoa do mundo daquilo que você está falando, para aquilo que provavelmente você não fazia antes, sei lá, se você não tem o hábito de fazer gestão de tempo, isso dói. E a gente vai precisar fazer isso para conseguir entrar nessa área. Entendeu? Então, é isso que a gente espera de cultura das pessoas. São 7 itens, pode voltar a hora que quiser, isso aqui vai estar aberto para todo, sempre está aberto para todo mundo. Tá? Provavelmente a hora que a gente for na sede, isso aqui vai estar lá na parede e tal, bonitinho, com as informações que são mais relevantes, para que sempre fique claro o que é que a gente quer alcançar. Beleza?